Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y hoy juntos vamos a estudiar un poquito más sobre el imperativo, tá? Vamos ver aí os gêneros textuais que vamos utilizar durante esta aula, campanha e historinha em quadrinhos, tá? Língua, emprego do imperativo afirmativo. O objetivo desta aula de hoje é promover práticas do uso da língua espanhola de forma contextualizada, inseridas no universo social do estudante. Então, aqui quando fala de forma contextualizada, estamos dizendo que vamos procurar aproximar o conteúdo do seu dia a dia, colocando frases, buscando assuntos que têm alguma relação com o seu dia a dia, certo? Vamos a reflexionar. Sempre iniciamos nossas aulas com um pensamento, com a leitura, a compreensão de imagens e frases. Veja, evita los refrescos, evite os refrigerantes. Come verdura e fruta em quantidade, coma bastante fruta e verdura. Diviértete e sé feliz, divirta-se, seja feliz. Que têm em comum estas frases? O que elas têm em comum, né? Elas têm algo em comum, vamos ver o que é? A saber, observa então os verbos de las frases. Evita, diviértete e come. Los verbos evitar, divertir-se e comer estão em el modo de conjugação imperativo afirmativo. Então, o que coincide, o que existe aí de semelhante nas frases que lemos, que estão aqui? Né? Elas têm isso em comum. Todos esses verbos foram conjugados nesse modo de conjugação, no imperativo afirmativo. O modo imperativo afirmativo é o modo verbal que se utiliza dependendo do contexto para instruir, aconselhar, ordenar, permitir e rogar. Então depende do contexto, ele tem todas essas utilidades aí. Em las frases, evita los refrescos, diviértete e sé feliz, come verdura e fruta em quantidade, temos alguns conselhos para se ter uma buena salud, certo? Adelante. Vamos ler agora aqui alguns conselhos, vamos lendo e observando aí as palavras que já estão em destaque, né? Que estão aí no modo imperativo afirmativo. Evita los refrescos, então evite os refrigerantes. Por quê? Contêm calorias vacías, já que solo são água e açúcar e não lhe aportam ao organismo nem proteínas, nem vitaminas. Então elas não agregam, elas têm água e açúcar, não agregam, não trazem para o seu organismo nem proteínas, nem vitaminas. O próximo, come verdura e fruta em quantidade. Veja aí o verbo comer no imperativo, tá? Por quê? Por que temos que comer? Por que essa recomendação? La mitad de las comidas debe incluir estos alimentos, que são uma excelente fuente de fibra e também de vitaminas e sales minerais. Tá? Então, importante, porque trazem aí, são fonte de fibra, sais minerais para o organismo. E a outra frase diz, diviértete e sé feliz. Se não te diviertes, seguramente enfermarás. Então, é necessário que exista um tempo aí para a diversão, para uma pausa, para o descanso. Senão, o que diz o texto? Diz que enfermarás, você ficará doente. Ve al cine, veja o verbo em destaque aqui, ve, significa vá, né, a tradução. Um verbo irregular, ve al cine, juega, brinque, charla com tus companheiros, converse com seus colegas. Vamos para a atividade 1. Hoy está muy de moda eso de cuidar de la salud. Algunos lo hacen practicando deporte, outros preferem alimentar-se como mandam los cánones. Então, está dizendo aqui, gente, que está na moda hoje em dia
cuidar aí da alimentação, né? E alguns fazem isso praticando esportes, outros fazem dietas, né? Seguem aí instruções de especialistas. Aí também os que fazem terapias alternativas em busca de equilíbrio físico e mental. Nós temos o exemplo da yoga, né? Onde a pessoa faz aí essa atividade, é uma espécie de terapia em busca do equilíbrio físico e também mental. Para ti, qual te parece ser a maneira mais eficiente de cuidar da saúde? Então é uma pergunta pessoal, você vai responder de acordo aí com o seu pensamento, de acordo com suas crenças, tá bom? Um tempinho para você responder e já voltamos aí para conferir aí e comparar nossas respostas. Muito bem, vamos então comparar nossas respostas. Veja lá, é uma pergunta pessoal e com certeza, né, ela pode estar parecida, mas não está exatamente igual. Veja aí, uma sugestão. Cuidar da alimentação, comendo muitas verduras e frutas, tomando bastante água, bem importante, fazer exercícios, praticar deportes. Então, eu coloquei aqui fatores assim essenciais, né, para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida melhor, para você cuidar da sua saúde. Tomar água, comer frutas e verduras, né, fazer exercícios, não ficar totalmente parado, praticar deporte. Bien? Vamos ver aí a conjugação aí de alguns verbos no imperativo afirmativo. Vamos ver aí esses verbos que são verbos regulares. O verbo viajar, comer e subir. Então, conjugado com tu, fica viaja, tu viaja e vos viajá. Usted viaje, vosotros viajad e ustedes viajem. Com o verbo comer, verbo de segunda conjugação terminado em er, como fica? Tu come, vos come. Usted coma, vosotros comed e ustedes comam. Verbo subir, terceira conjugação, verbo terminado em ir, como fica? Tu sube e vos subi. Usted suba, vosotros subid e ustedes subam. Duas coisas que eu quero que você observe aqui. Você pode até já ter observado. Veja que não temos o yo aqui, né? O pronome eu, dos pronomes pessoais. Por quê? Porque eu não vou dar uma ordem, um conselho a mim mesma. Não vou falar comigo, falar sozinha, né? Então, é sempre direcionado aí o imperativo para uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Certo? Outra coisa, observe as terminações aqui na conjugação do verbo regular. Né? No tu e vos é bem semelhante, ó. Veja aqui no vosotros. Termina sempre em D. O que aconteceu no vosotros? A gente tira apenas o R e substitui pela letra D. Né? Com relação aqui ao ustedes, e ustedes,
né? Se você já tem os T, o que você vai fazer nos T's? Apenas acrescentar a letra N. Nas demais pessoas, né, no tu, no vosotros, o que você vai ter que observar? Você vai ter que observar as modificações que você faz ali no final do verbo. Pega o verbo no infinitivo, observe ali as duas últimas letrinhas, né, ar, viajar. Como que vai ficar o usted? Viaje. Então você troca A e R por E. É um pouquinho assim chatinho para memorizar isso, mas de acordo com o tempo que você vai estudando a língua, vai lendo, vai tendo contato com a língua, vai se familiarizando, isso vai ficando cada vez mais simples, vai se tornando simples. Bien? Vamos ver aqui alguns exemplos do imperativo afirmativo regular. Evita los refrescos. Charla con tus compañeros. Observa que los verbos evitar y charlar no sufren alteração em la raiz quando conjugados. Então veja, a raiz do verbo continua a mesma. Vamos ver aqui, ó, nessas duas tabelinhas aqui, ó. O verbo evitar, ó, letra E, V, I e T continuam iguais quando conjugado com todos os pronomes pessoais, tá? A gente muda apenas o final da palavra por se tratar de um verbo regular. Com os verbos irregulares, o que vai acontecer? Vai haver modificação dentro da raiz do verbo. Por isso a gente chama de irregular. Como o verbo é regular, é mais fácil a conjugação, porque nós sempre nos baseamos já em verbos já conhecidos, em modelo de conjugação já conhecido. Veja então como fica o verbo evitar. Tu evita, vos evitar, usted evite, nosotros evitemos, vosotros evitar, ustedes evitem. Com o verbo charlar. Tu charla, vos charlar. Usted charle, nosotros charlemos, vosotros charlar, ustedes charlem. Bien? Vamos ver aqui agora exemplos do imperativo afirmativo irregular. Tá? Agora temos o verbo ser, o verbo venir e o verbo decir, todos eles irregulares. Veja o verbo ser mesmo, ó. Conjugado com tu, ele fica se. Tanto com tu como com vos, ele fica ali. Se com tilde, com acento, tá? Super bem irregular. Usted sea, vosotros sed e ustedes sean. Verbo venir. Com tu fica ven, com vos veni. Usted venga, vosotros veni e ustedes vengan. Verbo decir, tu, di. Observe a diferença, né? Então, só mesmo você conhecendo, lendo bastante, tendo bastante contato com a língua espanhola para você memorizar isso, tá? Então, tu, di e vos, deci. Usted diga, vosotros decid e ustedes digam. Continuando, exemplos do imperativo afirmativo irregular. Agora temos exemplos com o verbo irregular. Diviértete e ser feliz. Veja ali, ó, o verbo divertir é irregular. Ve al cine. Observa que os verbos divertir-se, né? O que aconteceu? Foi feita uma mudança, foi trocada a letra E por IE, diviértete. E ir sofre alteração em la raiz quando conjugados. A ver, divertir. Tu diviértete, usted diviértase, nosotros divirtámonos, vosotros divertíos e ustedes diviértanse. Com o verbo ir, tu ve, usted vaya, nosotros vayamos, vosotros id e ustedes vayan, certo? Atividade 2. Lê e explica o que se passa em el cómic. Então, você vai ler e vai explicar aqui o que acontece. Veja aí, temos a Mafalda, ela liga a televisão e lá na televisão está dizendo assim: use, compre, tome, coma, pruebe. E aí ela pensa assim com ela mesma: que creem que somos? Né? Então, você vai pensar um pouquinho, escrever aí no seu caderno, explicar o que acontece aí nessa situação. Já voltamos aí para conferir a resposta.
Listo? Prontinho aí? Vamos ver aqui então o que temos como uma sugestão de resposta. A tua deve estar parecida com essa. Então, o que se passa em el cómic? A Mafalda lhe indigna, ela fica indignada, né, ver que os meios de comunicação solo induzem ao consumo. Então, a gente tem aí a Mafalda mais uma vez fazendo uma crítica, trazendo um questionamento, né, questionando aí o consumismo, os meios de comunicação, trazendo aí vários anúncios, às vezes até de forma exagerada. Atividade 3 agora. Escreve 3 frases com os verbos reduzir, reutilizar e reciclar em el imperativo, tá bom? Então temos aí esses 3 verbos. Essas frases têm que estar aí recomendando o consumo consciente e a preservação do meio ambiente. Então ainda, agora já puxando ali o tema da Mafalda, do consumismo, para colaborar aí com a preservação do meio ambiente. Pense em frases utilizando aí verbo reduzir, reutilizar e reciclar, só que tem que estar no imperativo, certo? Um tempo para você escrever aí, resolver este exercício e já voltamos para corrigir. Muito bem, vamos ver aí como ficaram as respostas, se estão mais ou menos iguais, parecidas. Veja aí, com o verbo reduzir. Reduce o consumo de energia e água, o meio ambiente agradece. A segunda, com o verbo reciclar, fica recicla, tá? Recicla toda vez que lo haces, o planeta agradece. Reutilizar, né? O verbo reutilizar. No imperativo. Usa tu imaginação, reutiliza e pensa em formas de evitar o desperdício. Certo? Você fez alguma coisa assim neste sentido, tenho certeza, deve ter ficado muito bom. Vamos ver aí agora alguns conselhos para contribuir com o meio ambiente. Separa a basura. Então, separe o lixo orgânico do lixo que pode ser reciclado. Usa produtos que puedan reutilizar-se. Então, se você puder escolher produtos que você possa utilizar por mais de uma vez, é melhor. Apaga as luzes. Evita deixar os aparatos enchufados. Então, evite deixar os aparelhos eletrônicos na tomada, tá? Com o cabo na tomada. Cierra os grifos corretamente. Fecha as torneiras. Muévete em transporte público, né? Saia, se locomova de um lugar para o outro utilizando o transporte público.
Leva tus próprias bolsas ao supermercado. Então, leve aquelas sacolas próprias, né, que você utiliza várias vezes, ao invés de utilizar as sacolas plásticas. Aproveite a luz natural, recicla todo o que puedas, plante árvores. Atividade 4 agora, chicos. De los 10 consejos para contribuir com o meio ambiente que acabamos de ver, piensas em por lo menos 3 que puedas poner em prática em tu vida diária. Então, nós vimos 10 conselhos ali anteriormente. Pense em pelo menos 3. Tente se lembrar de 3 que você tem a possibilidade de colocar em prática. Reescreve estes conselhos. Então, um tempinho para você aí, já voltamos para corrigir, colocar nossa sugestão de resposta. Muito bem, vamos ver aí a sugestão de resposta. Ó, a professora colocou assim: apaga as luzes, separa a basura e cierra os grifos corretamente, que são coisas bem simples que qualquer pessoa pode colocar em prática aí no seu dia a dia, na sua casa. O que aprendemos? Vamos aí retomar rapidamente o que vimos nesta aula. Lemos alguns conselhos. Nós lemos alguns conselhos para manter-se saudável. Vimos que se usa o imperativo para dar ordens, conselhos, instruções e para pedir algo. Conhecemos os verbos evitar e charlar, verbos regulares no modo imperativo afirmativo. Conhecemos os verbos divertir e ir, verbos irregulares no modo imperativo afirmativo. E conhecemos maneiras de contribuir com o meio ambiente. Muito bem. É isto, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo, certo? E hasta luego.